Como lidar com esse estresse de final de ano? Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, tô de volta com mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre esse estresse que acomete todo mundo no final do ano, que também é conhecido como dezembrite. Então, é muito comum nós vermos as pessoas mais estressadas no final do ano, né? Isso não significa que elas estão doentes, estão com algum transtorno psiquiátrico. Elas estão com estresse. E esse estresse não precisa ser medicado. Mas é fato que as pessoas estão mais cansadas, mais desgastadas, mais irritadas, impacientes, né? Porque elas têm essa sensação de aumento de coisas para fazer, né? Então elas têm que pensar na ceia, que tem que comprar os presentes, tem que pensar na prova dos filhos do fechamento do ano escolar, que elas têm que cumprir os prazos da empresa, ver o presente do amigo secreto, projetar o ano novo e as metas que eles querem atingir no próximo ano. Então, para esse fenômeno que acontece no final do ano, de estresse e de muita preocupação, a gente dá o nome de dezembrite. Eu quis trazer esse tema porque eu fui convidada essa semana para participar de uma entrevista para a revista Pais e Filhos, justamente falando sobre esse tema, e ele é muito comum. Então, apesar da dezembrite não ser uma doença, ela pode tanto prejudicar como piorar os problemas de saúde que a gente já tenha, né? Então, o nosso corpo, ele é muito sensível ao que a gente vive, né? Então, aumento de ansiedade, de angústia, de frustração, estimula a liberação na nossa corrente sanguínea dos hormônios do estresse, como adrenalina, cortisol, e eles podem interferir diretamente em qualquer sistema do meu corpo, no quadro de qualquer doença. Então, no caso do coração, por exemplo, eles vão aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, e isso pode favorecer infarto ou os acidentes vasculares cerebrais, que são os derrames. E não é só o estresse de final de ano que prejudica a nossa saúde, não. Nessa época do ano, o estômago também sofre com muitos excessos, porque a gente vai comer na ceia, tem a leitoa, elas são cheias de alimentos pesados, a gente consome muito mais bebida alcoólica, o que também pode afetar o nosso coração ou piorar a ansiedade. E não, como se tudo isso não fosse suficiente, ainda tem a preocupação com a pandemia. Putz, vai ter ou não vai ter Natal? Né? Vamos ter que fazer exame? Quais vão ser as regras? Como que a gente vai fazer para poder se reunir com a família? Então, se você começa a observar que você já não levanta com aquela mesma disposição, com a mesma energia para fazer suas atividades, que você está se irritando com os outros com maior facilidade, que seu comportamento está fugindo do padrão habitual, que você já não está conseguindo dormir ou a noite inteira, ou tem acordado assustado, né? Ou até dorme, mas acorda, parece que não descansou porque não foi um sono reparador, né? Se você começou a desanimar e já não quer mais sair para encontrar os amigos, quer só ficar em casa deitado, fique atento. Alguma coisa aí dentro está avisando que as coisas não estão bem, e aí que a gente tem que tomar certas medidas para evitar consequências mais sérias. Os problemas emocionais, eles podem inclusive afetar também o nosso sono, tanto interferindo no início do sono, então eu demoro para começar a dormir, quanto, né, que a gente fala de insônia primária, quanto durante eu durmo, mas acordo já com a cabeça cheia de pensamentos, e aí é difícil eu voltar a pegar no sono, que é a insônia intermediária, ou mesmo no final do sono. Eu acordo mais cedo e já era, não consigo dormir mais, que é o que a gente fala da insônia final. Então, sendo assim, pessoal, eu achei interessante listar aqui algumas dicas para vocês aprenderem a lidar com ansiedade e irritação no final do ano. A principal dica é manter as coisas que fazem bem para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, independente se você está viajando, ou está em casa, está de férias ou está trabalhando. E que coisas seriam essas, né? Quais seriam esses pilares para a gente manter uma boa qualidade de vida? Cuide da tua alimentação. Cada vez mais nós temos evidências, né, da contribuição de uma alimentação saudável para a nossa saúde mental. Então, coma de forma consciente, ou seja, escolha com consciência os alimentos gostosos, mas
não deixe de comer frutas e verduras, né? Eu vou pegar lá o pedaço da leitoa pururuca, mas eu também vou fazer um belo prato de salada, eu vou comer também ali os grãos que tem ali na minha ceia. Uma alimentação balanceada, rica em verduras, legumes, frutas, acaba deixando o nosso corpo mais disposto. Então, tente encarar a comida como um coadjuvante ali, né? E não como a atração principal da festa. Outra coisa que a gente fala, cuidar do sono. Então, tente dormir pelo menos 7 horas por noite para acordar revigorado, né? E isso envolve, pessoal, não brigar com a hora de dormir. Então, 2 horas antes de você deitar, você já começa a diminuir o ritmo e tenta seguir o que a gente chama de higiene do sono, né? Que são medidas que ajudam a gente a ter uma noite de sono com maior qualidade. Então, diminua a intensidade da luz, evite telas, então TV, tablet, celular, computador perto da hora de dormir, principalmente na cama. Até tem um exemplo que eu falo para meus pacientes que eu percebi na pandemia, que eu tenho minha filhinha tem 3 anos. E aí, com a pandemia, ela começou a pedir que a gente lesse uma historinha e cantasse uma musiquinha para ela antes dela dormir e ficasse no quarto até ela pegar no sono, que leva uns 15 minutos. Então, durante esses 15 minutos, eu não posso pegar o celular, porque se eu pego, ela fala: mamãe, o que você tá vendo? O que foi, mamãe? Então eu tenho que ficar ali e esperar ela dormir. Porque a hora que meu cérebro sabe que não tem por onde escapar, que eu não vou pegar no celular e que eu vou dormir, o sono vem. Então, pessoal, quando eu tô na minha cama é diferente. O meu cérebro sabe que eu posso olhar o celular até dar um sono, só vou dar uma atualizada nos stories do Instagram, e aí isso daí vai me deixando mais ligado, tá? Então, tente não deixar o celular do lado ali da cama ou à vista, assim como o relógio, né? Faça refeições leves à noite, vá desligando o seu corpo aos poucos, né? Tome chá, medite, tente não tomar café depois das 5 da tarde, mesmo porque a gente não consegue fazer boas escolhas quando estamos cansados. Então não adianta a gente ficar prorrogando muito tempo, esse tempo aí antes de dormir. Outra coisa, pratique atividade física, né? Nós liberamos endorfina e hormônios que dão sensação de bem-estar durante a atividade física. Por isso que o exercício, né, deixa a pessoa mais disposta. Priorize organização e programação. Então não marca tudo na mesma semana, sabe? Faça compras com antecedência, se planeje, né? Separe mais tempo para o deslocamento, porque a gente sabe que no final do ano o trânsito é infernal. Então não deixe tudo para o último dia. Uma dica também legal aqui, pessoal, é viva o presente. A gente tem uma tendência a sempre estar fazendo uma coisa, pensando em todas as outras que a gente tem que fazer. E aí parece que a gente não faz nada muito bem, né? Porque a gente fica pressionado, porque as coisas não estão saindo direito, e essa sensação de agenda cheia, né, que a gente não está dando conta. Então pare, respire, pense no que você está fazendo naquele momento, e aí você vai ter melhor resultado. Então nós vivemos tão no automático que a gente não presta muita atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está falando, no que a gente está comendo. E aí a meditação é inclusive uma das maneiras que a gente exerce de estar presente. Então praticar exercício, fazer caminhada, ou mesmo ter um hobby que tome 100% da sua atenção, essas coisas também vão te ajudar a focar no momento presente e vão evitar, sabe, que você fique pensando no que poderia ter sido e que não foi, né, nas possibilidades do futuro, que são pensamentos que costumam intensificar a ansiedade e estresse. Uma outra dica legal, entenda o poder da sua respiração. Então, quando a gente está ansioso, né, o estresse também, ele gera uma respiração ofegante. E retomar o controle da respiração ajuda então a gente no caminho inverso a acalmar a nossa mente. Então respire fundo algumas vezes quando você sentir que está nervoso, e isso vai acabar enviando para o seu cérebro a mensagem de que você está calmo, né? Já que quem está calmo respira devagar. Já para as frustrações, quando algumas situações saem do controle, eu acho válido sempre a gente lembrar que, apesar da frustração remeter, né, a uma sensação de fracasso, encare a frustração como uma oportunidade de crescimento. Então aceite que a gente não vai ter o controle de tudo e que tudo bem. Diminua o seu nível de exigência consigo mesmo. Faça só o que você é capaz de dar conta. E não se culpe pelo que você deixou de fazer.
Valorize, destaque aspectos positivos, as conquistas do ano que você tenha atingido, mesmo que você não atingiu o objetivo principal, né? Então, ao invés de a gente focar tanto no que não deu certo, foque em transformar o período num momento de planejamento, né, de confraternização, mas com parcimônia. Tem pessoas que gostam de fazer aqueles balanços pessoais de fim de ano, né, e colocar 300 e não sei quantas metas, a maior parte delas impossível. Então, assim, não, gente, te brinca que o 1º de janeiro ele só é mais um dia no calendário. Ele não é necessariamente começo de uma nova vida, tá? Então, coloque expectativas assim para te guiar, mas nada muito rígido. Por fim, vale lembrar, pessoal, que para quem é pai e tem filho, os pais podem sim passar para os filhos o estresse de final de ano com muita frequência, né? Como se nós, os pais, nós fôssemos os pilotos de avião da nossa família. E a forma como nós conduzimos tudo isso influencia a todos diretamente. Por isso que a gente tem que se salvar primeiro para depois salvar quem depende de nós, né? Se você está no avião, eles falam, olha, caiu a máscara de oxigênio, põe em você primeiro para depois pôr no seu filho. E aqui a ideia é a mesma. As crianças são passivas, né? Elas sentem o reflexo direto de cada um dos pais e do casal e elas não entendem que não é com eles que os pais estão bravos. Então, por isso, refletir sobre o próprio comportamento para corrigir o que está errado é fundamental para que a gente não interfira negativamente no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, peça desculpas quando você sentir que exagerou. Nós também erramos, né? E reconhecer isso para as crianças é algo muito valioso. Tente aproveitar ao máximo os momentos simples, mas que são positivos. Então, valorizando coisas do dia a dia, sabe? Como aquele abraço do seu filho quando você chega do trabalho, né? Como se você quisesse, haja como se você quisesse lembrar daquele momento para sempre. Então, saboreie, deguste aquele momento que seu filho vem correndo e te dá aquele abraço. A gente não pode ficar esperando as férias para ser feliz. Nós precisamos dessa felicidade cotidiana, né? Então, nós precisamos encontrar a alegria no dia a dia, nas pequenas coisas do nosso dia. Exercite a gratidão. Então, a gratidão, ela tem muito mais a ver com eu perceber aquilo que eu tenho do que pensar no que me falta, né? Tem a ver com eu me sentir bem pela minha saúde, pela minha família estar bem, dentre outras coisas. Outra dica, seja flexível. Nós estamos enfrentando uma pandemia, gente. Nada vai estar como a gente gostaria que estivesse e o nosso paradigma está sob transformação. Você pode, de repente, não achar mais graça em coisas que antes eram legais. Talvez você tenha desenvolvido novos gostos nessa pandemia. E com as crianças não vai ser diferente. Então se permita, sabe, dançar no meio da sala com eles. Lembre alguma brincadeira da sua infância e tente reproduzir, tente recriá-la. Assista com seus filhos os filmes que você gostava quando você era criança. Ache novas brincadeiras, crie novos momentos. Permita-se se divertir. Não quer dizer que você não está levando a sério a crise ou a situação atual. Se divertir nesse momento, e eu já falei isso, né? Se permitir se divertir significa se salvar e não negligenciar a situação. É uma estratégia de sobrevivência. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso ajude vocês com que vocês encarem o final do ano com uma maior leveza dentro do possível. Se você tem alguma outra dica que te ajuda, ou se você se identificou, coloca nos comentários, você pode estar ajudando outras pessoas. Nos vemos na semana que vem com mais um tema. Que as costas estão pegando. Vai, vamos lá. Tem vontade de espirrar. Ai, que ódio, passou. É ruim quando a gente não espirra, né? Dá aquela vontade, não vem.